Fala galera, tudo bem pessoal? Estamos aqui gravando um vídeo complementar ao último que foi postado, que é sobre critérios de divisibilidade. Aqui neste vídeo eu vou explicar para vocês sobre o critério de divisibilidade por 7, que no vídeo anterior eu não comentei, e também sobre critério de divisibilidade por 11, tá? Que são duas estratégias bem interessantes para que você possa descobrir quando que um número ele é divisível por 7 e também é divisível por 11, beleza? Acompanhe aqui comigo. Um número é divisível por 7 se o dobro do seu último algarismo subtraído do número sem o último algarismo resulta em um número divisível por 7. Se a diferença ainda é grande, repetimos o processo até verificar a divisão por 7. Veja só, vamos entender isso aqui na prática, o que está falando. Vamos supor que eu tenho o seguinte número, 175. E eu quero descobrir se esse número aqui, se ele é divisível por 7. O que eu vou fazer? Segundo essa dica, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse último número, que no caso aqui é o 5. Então, tirando este último algarismo aqui, este último número, vai sobrar o quê? Vai sobrar 17. Concorda? Aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos subtrair desse último algarismo que nós circulamos, qual é o dobro dele? Ou seja, 2 vezes ele. 2 vezes o 5, você vai encontrar que é o número 10. E você vai fazer agora esse cálculo. Quanto que é 17 menos 10? Vai dar exatamente 7. O número 7, ele é um múltiplo de 7? Sim. Quem são os múltiplos de 7? O próprio 7, 14, 21, 28, 35 e assim vai. Se é um múltiplo de 7, então eu posso afirmar que o número 175, ele é divisível por 7. No vídeo anterior, nós explicamos o quê? Que para que caso você queira descobrir se o número é divisível por 7, que você pudesse também fazer a divisão normalmente, porque tem que dar como resto 0. E fazendo essa divisão também, ó, o que vamos encontrar? O 7 cabe no 17 duas vezes. 2 vezes 7 dá 14. E 17 menos 14 sobra 3. Desce o 5. O 7 cabe no 35 5 vezes. 5 vezes 7 dá 35. 35 menos 35 dá 0. Ou seja, pessoal, toda vez que falar que um número é divisível por outro, é porque vai sobrar como resto aqui 0, conforme nós fizemos essa questão. Beleza? Então, entenderam como é que você descobre quando que um número ele é divisível por 7? Basta você fazer esse procedimento aí do exemplo 1. Agora, para que a gente possa estar fixando isso aqui, entendendo efetivamente como é que se descobre isso, vamos fazer aqui esses outros dois exemplos. Nós temos aqui, ó, quero saber se o número 2961, se ele é divisível por 7. O que eu faço? Qual que é o último algarismo? O último algarismo é o número 1. Então, tirando esse último algarismo, que número que forma ali antes? É o 296. Aí eu coloco o sinal de menos, porque aqui fala, ó, deve ser subtraído sempre, ok? O último algarismo é o número 1. Aí você vai pegar agora o dobro desse último número. Qual que é o dobro de 1? É 2. Fazendo este cálculo, nós vamos encontrar 296 menos 2, aqui vai dar 294, ok? Eu ainda não consigo saber se esse número ele é divisível por 7, então eu vou aplicar o mesmo procedimento que eu fiz agora, eu vou aplicar agora com este número 294. Então vai ficar como aqui, ó. Quem é o seu último algarismo? O último algarismo é o 4. E qual é o número que se forma sem esse algarismo 4? É o número
29. Então, 29 menos. Agora eu pego esse 4, o dobro dele. Qual que é o dobro de 4? Vai dar 8. Fazendo essa subtração, 29 menos 8, nós vamos encontrar que é o 21. Aqui eu já posso afirmar. Por quê? Porque 21 é um múltiplo de 7, pois 3 vezes 7 dá exatamente 21. Então eu posso tirar como conclusão que o número 2961, ele é sim divisível por 7. Deu para entender? Bem tranquilo, né? Vamos fazer aquele último exemplo lá. Este número 11.837 é divisível por 7? Para que você então não precise ficar fazendo essa divisão aqui, ó, basta então você utilizar esta técnica para verificar se é ou não divisível por 7. Então vamos fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Quem é o último algarismo? O último algarismo é o 7. O que sobrou aqui antes? O número 1183. Então fica menos o número 7. O dobro dele é 14. Não é verdade? Fazendo essa subtração aqui de 1183 menos 14, você vai encontrar 1169. Eu não consigo saber ainda se é um múltiplo de 7 este número aqui, ó. Não é verdade? Como eu não consigo saber ainda, vamos continuar aplicando o mesmo procedimento. Quem é o último algarismo? É o 9. Se é o 9, o que sobra aqui antes? 116. Menos, qual que é o dobro de 9? Então, 2 vezes 9, aqui vai dar 18. E fazendo este cálculo, essa subtração de 116 menos 18, a gente encontra aqui 98. Eu posso já afirmar com o 98 se ele é ou não um múltiplo de 7? Sim. De que forma? Você concorda comigo que o 70, ele é múltiplo de 7, não é verdade? O próximo múltiplo de 7 depois do 70 é o 77. Depois vem o 84, é indo de 7 em 7. Depois é o 91 e depois é o 98. Ou seja, então o 98, se ele é um múltiplo de 7, então eu posso afirmar que este número 11.837, ele é divisível por 7. Mas vamos supor que você não tenha percebido isso. Você pode aplicar a técnica novamente? Sim. Olha o que vai acontecer. Pega então aqui o último algarismo. O que sobra? Sobra aqui exatamente o 9, coloca o sinal de menos. Qual que é o dobro deste último algarismo? O dobro de 8 é 16. Então aqui é 9 positivo e ali é 16 negativo. Se você tem R$9 e está devendo 16, com 9 você paga uma parte que você deve, você continua ainda devendo 7. Concorda comigo? E por mais que o número seja negativo, pessoal, ele também pode ser um múltiplo de 7, como neste caso. Ele deu negativo e o número menos 7, ele é um múltiplo de 7, tá? Não importa se ele é positivo ou se ele é negativo. Então, a gente tira como conclusão que este número 11.837, ele é sim divisível por 7, ok? Se você fizer essa divisão conforme nós fizemos aqui no exemplo 1, você vai encontrar exatamente como o resto, 0. Beleza, pessoal? Tranquilo? Critério de divisibilidade por 7. Vamos avançar aqui. Vamos entender agora o critério de divisibilidade por 11. Olha só. Um número é divisível por 11 se a soma dos algarismos de ordem par menos a soma dos algarismos de ordem ímpar for um número divisível por 11. Vamos entender aqui na prática. Olha aqui, ó. Este número 1353,
é divisível por 11? Como é que eu posso fazer e descobrir de uma maneira mais rápida se ele é ou não divisível por 11? Você vai fazer o seguinte, vou anotar aqui esse número maior, 1353. Este aqui, pessoal, é o primeiro número, este é o segundo, este é o terceiro e este é o quarto, não é verdade? Você vai somar estes números que é de ordem par primeiro. Quanto que é somando os de ordem par? 3 mais 3 dá quanto? Então, a soma dos algarismos de ordem par, 3 mais 3, tá dando 6. Agora, você vai pegar esses que é de ordem ímpar. Quanto que é 1 mais 5? A soma dos algarismos de ordem ímpar, 1 mais 5, também é 6. Então, toda vez que você somar os algarismos de ordem par e somar os algarismos de ordem ímpar e ele der o mesmo resultado, que é o que está falando aqui, ó. Se a soma de ordem par ou de ordem ímpar forem iguais, você pode afirmar que esse número ele é divisível por 11, ok? Então, se você pegar o 1353 e dividir por 11, você também vai encontrar resto zero. Beleza, pessoal? Então, eu posso afirmar que isso aqui e dizer que realmente ele é divisível, já que a soma dos pares e dos ímpares deu o mesmo resultado. Vamos fazer aqui o outro exemplo. Olha só. Vou fazer aqui mais espaçoso o número. Então, aqui é 2, 9, 4, 5, 2 e 5. Esse aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Vamos somar aqui primeiramente os de ordem par, que é esse, esse, esse. Somando eles vai dar quanto? Ó? A soma dos algarismos de ordem par. 9 mais 5 vai dar 14. 14 com mais 5, aqui vai dar 19. Vamos fazer a soma dos de ordem ímpar, que no caso aqui, ó, são esses três. Então, 2 mais 4 dá 6. E 6 mais 2, aqui vai dar 8. Repare que eles não deram o mesmo resultado. Então, quando der o mesmo resultado, você já pode afirmar que é divisível por 11. Quando não der o mesmo resultado, você vai fazer o que está aqui destacado, ó, que eu marquei para vocês lá no início. É a soma dos algarismos de ordem par menos, olha aqui, menos os de ordem ímpar. Você vai fazer uma operação, que é a soma do de ordem par menos as de ordem ímpar. Então, quanto que é a soma dos de ordem par? Aqui é 19. E as de ordem ímpar é 8. E quanto que é 19 menos 8? Deu exatamente 11. E este número 11, ele é um múltiplo de 11? Sim, os múltiplos de 11 são o próprio 11, 22, 33, 44 e assim sucessivamente. Se deu como resultado aqui um múltiplo de 11, então eu também posso afirmar que esse número aqui, 294.525, ele é divisível por 11. Este outro exemplo, vamos fazer ele também. Olha só, aqui é 1, 5, 2, 9, 2, 9, 5, 9. Aqui, ó, é o primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo. Esse aqui é o segundo, o quarto, o sexto e o oitavo. A gente vai fazer a soma de quem primeiro? Desses que são de ordem par. Fazendo essa soma dos algarismos de ordem par, vamos ter 5 mais 9 dá 14. 14 com mais 9, fazendo a soma dá 23. E 23 mais 9, você vai encontrar que aqui é 32. Agora, vamos somar estes de ordem ímpar. A soma destes algarismos de ordem ímpar, 1 mais 2 vai dar 3. 3 mais 2 vai dar 5. E 5 mais 5, aqui vai dar exatamente 10.
E fazendo essa subtração, 32 menos 10, você encontra 22. E 22, ele é um múltiplo de 11? Sim, se é um múltiplo de 11, logo eu posso afirmar que este número gigante aqui, ó, 15.292.959, ele é sim um número divisível por 11. Beleza? Tranquilo, pessoal? Espero que tenham entendido aí mais esses dois critérios de divisibilidade, que é o do 7 e o do 11. Um abraço, aguardo vocês até o nosso próximo vídeo.